E hoje, até que enfim, nós anunciamos o segundo princípio ou lei do Caibalion, que é o princípio da correspondência. Gente, demorou o primeiro, porque se vocês vissem no livro, como a coisa é bastante complexa, o primeiro princípio era muito extenso. Na realidade, se a gente fosse falar com os pormenores de cada um dos princípios, é, ia ser muito grande também, mas ele optou por fazer o primeiro, que ele colocou acho que uns 3 capítulos ou mais, né? E nos outros tá um pouquinho mais sucinto. Não sei se todos, mas parece que sim. Já faz tanto tempo que eu li que daí eu vou relendo, vou estudando novamente. Mas dá curiosidade, né? Até aquilo que ele não fala, você fala, gente, eu queria saber mais disso aqui, mas não vai estar nesse livro. Então a gente vai passar assim, né, o que é importante. Porque é o que a gente precisa no momento e a aplicabilidade que a gente vai ter também. Depois, se vocês quiserem se aprofundar, daí o céu é o limite, né? Para continuar essa busca. Vamos lá. O que é o princípio da correspondência? O que ele fala, em suma? Né? Que em todos os planos de vida, de manifestação, você vai ver que as leis, as mesmas leis se aplicam. Então, a forma inteligente que organizou tudo, deixou também, a forma não, né? Pode dizer que sim, porque a gente não sabe como foi a criação efetivamente em cada um dos planos. Então, a gente tem, por exemplo, para gnose, né, que fala que então era o todo, né? Acho que não se refere como todo, mas vamos supor que fosse assim, porque eu acho esse conceito maravilhoso. Mas que a primeira manifestação foi o barbelo, né? Que veio desse. E que o barbelo seria feminino. Mas não nessa coisa de homem e mulher, mas como a gente vai ver no princípio do gênero, né? Que vai estar um pouquinho mais para frente. E aí, esse princípio feminino, esse Deus que deu em continuidade, é que foi gerando outras coisas, né? Tudo que a gente vai conhecer. Então, eu creio, é bem interessante que quando a gente está falando aqui no plano material, desculpa, quando a gente está falando no plano material, que então o Caibalion diz, né, que vocês viram até que a gente estava comentando antes, quando a gente estava falando da natureza do todo, que a natureza seria o princípio feminino. Então, Deus coloca aquela intenção, né, na natureza e depois a natureza desenvolve todos os seres, né, ela dá vida a todos os seres. Então, tudo vive dentro do todo, né, toda a substância primordial é do todo, mas ele faz mecanismos inteligentes que depois vai reproduzir, vai manifestar, vai desenvolver outros. Então, a gente não sabe efetivamente quem fez o que em qual momento, né? Mas seriam todas derivações, criações, né, do todo. Bom, vamos lá. Então, o que ele diz? Que não importa se é da vida mais... não é insignificante, é engraçado falar isso, né? Mas tudo tem um significado, uma importância e trabalha de forma conjunta, de forma que as partes são interdependentes, elas necessitam umas das outras para fazer essa grande obra. Né? Até quando você pensa, bom, mas e os vermes? Eles vão ajudar ali na decomposição, né, da matéria orgânica que não presta, e assim vai, todo mundo tá com uma funçãozinha, você fala, mas que função pequena, ou como assim, né, o lixeiro tem uma função deveras importante, quando dá algum problema que eles entram em greve, né, os lixeiros, e não passa na sua rua, vê que desastre que é viver com aquele lixo todo que a gente produz. Então, todo mundo, todos, né, tipo urubu, por exemplo, ele pousa aqui em casa, eu moro no prédio, no 13º andar, então é o último, né? O que acontece? Quando você olha ali em cima, você vê o urubu que ele está olhando para baixo para achar carniça. E aí você pode pensar, meu Deus, que animal nojento. Ou então você pode pensar, não, esse animal é super, é deveras importante, né, para a natureza, para que aquela, né, matéria que vai estar decompondo, né, em decomposição, ela vai ter uma destinação mais rápida, né, uma finalização, e não vai ser algo que vai trazer doença para outras formas de vida, né? Então, assim tudo tem a importância. Mas as leis, elas funcionam. Então, quando a gente observa a natureza, quando a gente observa como uma vida funciona, aqueles princípios, eles vão ser aplicados de forma, lógico, que graus diferentes, mas vão ser aplicados para todos os níveis, para todos os graus. E aí, qual que é o axioma? Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, aí escrito Caibalion, né? Então, porque era uma tradição oral, então quer dizer que esse aprendizado ele traz os princípios
e esses princípios precisam ser observados. Observar sempre a natureza para ver como que as coisas funcionam e como elas se aplicam para a solução de outros problemas. Aí ele fala o seguinte: harmonia, afinidade e correspondência entre diferentes planos de manifestação da vida e existência, né? Então funcionam de que forma? Por correspondência, que você vai ver leis similares, né? Com afinidade essas leis e com harmonia. Tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta os seus fenômenos em seu próprio plano. E aqui a gente vai ver, então, como ele faz a divisão nos planos. Aí você fala, que divisão é essa? Imagina que você tem o universo todo, né? Que vive dentro do todo. O universo todo que vive dentro do todo. Assim, o que seria o todo? O todo... Então, é difícil a gente igualar quando a gente coloca o conceito de todo é Deus, né? Deus foi lá e criou o todo, nós vivemos dentro do todo, dentro da mente de Deus, seria mais ou menos isso, que é a primeira lei, a lei do mentalismo, né? Então, a gente vive dentro da mente do todo, eu acho que é muito mais adequado da gente falar isso, né? Mas tem graus que a gente vai atingindo para ter uma compreensão maior, né, com relação a isso. Uma outra coisa que a gente pode se lembrar, que é mais fácil... quer dizer, mais fácil a gente conceber quando a gente coloca uma qualidade, como a gente pensa no exemplo que foi dado. Eu falo assim, mas a minha mente é capaz de criar personagens de uma peça de ficção, né? Então eu vou escrever uma peça de teatro e começo a criar vários personagens. Então esses personagens que eu criei, parece que eles tomam forma, eles têm um caráter próprio, peculiar, tomam atitudes, eles estão vivendo dentro da minha mente, mas a minha mente é muito pequenininha, é finita, né? E aí quando você pensa na mente do todo, que isso sustenta todas as formas de vida, como uma organização complexa, é uma mente infinita em que todos nós vivemos, né? Então seria isso quando a gente diz que a gente vive no todo, que o universo vive no todo, porque vive na mente do todo. Bom, maravilha, então tá. Então ele fala assim, e o universo, como é que faz? Ele vai se subdividir no grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. E aí, vocês falam assim, mas o que esses planos? O que acontece, né? Aonde está? Seria localidade? Seria plano físico? Aí ele vai falar que, na verdade, são dimensões diferentes. E que essa divisão que se faz, ela é meramente didática, porque, na realidade, é tudo a mesma coisa. Olha que interessante. Podemos considerá-los, esses planos, como 3 grandes grupos de manifestação da vida, né? E ele fala assim, a mesma coisa, gente. O que muda é o grau diferente entre esses planos. E aí ele fala das dimensões, mas ele faz ele traz uma observação bem importante, porque as pessoas às vezes confundem o conceito de dimensão. Então, ele fala assim, não é... Quando a gente normalmente fala de dimensão, você está falando sobre o plano mensurável. Então, você pega, por exemplo, comprimento, largura e profundidade, né? Então, você tem um plano tridimensional, quando você tem essas 3 medidas. Então, essa seria uma dimensão, né? Mas ele não está falando na palavra dimensão com essa acepção. Ele está usando uma outra acepção para a palavra dimensão. Ele fala assim, quando a gente pensa em dimensão, a gente pensa, por exemplo, na matéria. O que é matéria, né? Daí a gente lembra daquele exemplo clássico, quando Einstein falou que energia é igual a matéria vezes velocidade ao quadrado. Então, é a mesma coisa, mas em estados vibratórios diferentes, né? Vibração, frequência diferente. Então, quando você pega que está tudo vibrando, é uma das leis que a gente vai ver mais para frente, do Kybalion. Está tudo vibrando, nada está estático, nada está parado. Mesmo que a gente pense na mesa que a gente observa e todas as outras coisas. Se a gente pudesse ver no nível microscópico, a gente veria isso. Só que a matéria, tal qual a gente consegue tocar, consegue perceber de uma forma bastante densa, essa vibração ela é muito mais lenta, as frequências são mais lentas. Quando você vai subindo de grau, então você tem o plano físico, é tudo denso, né? Parece que é uma coisa... Pelo corpo que a gente tem, a forma de perceber pelo nosso corpo e pelas coisas que a gente toca, porque a gente tem o tato, toda a forma de apreensão do mundo e todo esse aparelho sensório que a gente tem, né? Se a gente fosse, se despisse
dessa casa que a gente veste, que é o corpo material, então pode ser que a gente não tivesse essa noção que a gente tem, ou até a nossa visão seria diferente, a gente viria outros planos, ou esse de forma diferente do que a gente está percebendo, do que a gente está conseguindo captar, né? Então tá, então você fala assim, Carla, que o plano físico, mental e espiritual são a mesma coisa? Ele fala que sim, que o que muda são as dimensões. Então seria assim, que a quarta dimensão seria a dimensão da vibração, das vibrações. E que existem dentro da quarta dimensão infinitas formas de vibração diferente, é como assinaturas diferentes. Tem umas que são muito rápidas, tem umas que são mais ou menos, tem umas que são rápidas e um pouco. Eles se movem, essas formas de manifestação, em direções diferentes, com velocidades diferentes, né? Então, tudo tem uma assinatura. A gente tem uma assinatura e todas as outras formas, né? Que são formas inteligentes. Você pensa num campo eletromagnético. Tudo tem campo eletromagnético. O que seria? Eletricidade seria, né, uma forma de energia, e aí magnético, e é um campo informacional. A gente é isso, né? Só que a gente está mais densificado aqui. Então, esses planos físicos, o que é subjacente a eles é esse campo informacional. Você tem um campo de energia e informação em maior ou menor velocidade, né? Que está mais ou menos denso. E de acordo os planos, por exemplo, o grande plano espiritual, você tem tudo que você vai ter nos outros, só que você vai ter um grau de evolução desses seres muito maiores, né? A velocidade, a vibração muito maior, capacidade muito maior que a gente nem consegue vislumbrar, né? Então, se a gente for comparar nós com esses seres que vivem no plano espiritual, é como se a gente fosse verme. Que horrível, né? Mas é verdade, da questão de inteligência, o que eles colocam, e eu não duvido. Mas aí a gente vai ver mais ou menos quem vive em qual plano. Pelo menos aqueles nomes mais conhecidos que a gente tem, e dar uma olhadinha nessas subdivisões. Essas divisões todas, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o universo conhecido, está dando uma classificada e está dizendo que cada um desses níveis, cada um desses planos, a gente vai ter diversas formas de vida, e todas elas são regidas pelas mesmas leis. E aqui a lei da correspondência, né? Então, o que está em cima como que está embaixo. Ou seja, você observa, você aprende o que está aqui, você vai saber que no outro tem também, mas em grau diferente. E por aí afora, tá? Então, vamos ver. A diferença é de graus ascendentes, então, entre esses planos. Só que quando ele fala assim, né, que essa é a diferença que faz essa diferenciação toda, é para a gente conceber na mente da gente como isso se processa, e para que seja possível explicar, porque a gente vai numa lógica linear que é a nossa, né, da nossa possibilidade de processar a informação. Mas que essas realidades se interpenetram, não é uma coisa assim tão rígida, né? Seria mais ou menos isso. Ok, então chamamos de dimensão, mas não no sentido ordinário da palavra, que foi o que eu falei para vocês, que corresponderia à sua mensuração no espaço, no que se incluiria comprimento, largura e altura, e talvez espessura ou circunferência, por exemplo, dependendo do que você está medindo, né? Então não é isso, gente, só para desfazer a confusão que a gente estava falando, né? Então aqui, ó, dimensão seria com a conotação de diferentes graus ou planos, né? Aí você fala assim, mas então é só uma questão de vibração, só um grau diferente? É uma questão de lugar? Aí ele fala que são as duas coisas ao mesmo tempo. Porque imagina, quando você pega seres que eles estão agrupados, que eles vivem, eles têm toda uma velocidade muito parecida, porque eles têm um grau de compreensão da vida parecida. Então, eles vivem em locais onde aquela frequência se realiza, né? Então, você tem também um local, você tem um local e você tem um grau, né? Por isso que eles são agrupados ali. Aqui você tem, por exemplo, na Terra, né, dos seres humanos, você tem uma variedade, mas que está dentro de um certo espectro, né? E assim vai de todos os seres. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano, mais elevada a manifestação de vida que ocupa esse plano, né? Imagina que aqui entre a gente, né,
pode ter graus muito elevados que a gente não tem nem consciência vivendo aqui no meio, porque o que a gente enxerga, lembra o espectro de luz visível, ele é muito pequenininho dentro das luzes que tem, tanto para a direita quanto para a esquerda, é infinito. Então, imagina que outras vibrações muito mais rápidas e mais lentas também estão coexistindo, estão agindo aqui também, e a gente não tem a mínima consciência disso, porque a gente não está percebendo, né, pelos sentidos. Então, a gente fica limitado por esse aparelho todo sensório que a gente vive, e a gente tem toda uma prisão. Aí você fala, mas isso é ruim ou é bom? É bom para a experiência que a gente tem que ter, para os aprendizados que a gente vai fazer, né? Senão a gente não tem limite, a gente não tem como experienciar e ter o entendimento da unidade. Mas também, muitas vezes, a gente quer se libertar um pouco disso. Pela meditação você faz isso. Que daí, quando você consegue ativar, né, outros sentidos, outras percepções, glândulas que vão te dar essa outra percepção, a parte espiritual em conexão, aí como você consegue ter esse alcance que te falta quando você está aqui olhando para fora, né, só com esse aparelho de uma forma a interagir. Então tá bom, o que ele fala aqui mais que é legal de dizer? Então, que possui qualidades de um lugar e um estado ao mesmo tempo. Então, foi o que eu disse, né? Então, isso seria a questão da dimensão. Essa quarta dimensão, ela pode ser chamada de dimensão da vibração. Então, essas vibrações todas diferentes, elas estão ocorrendo na quarta dimensão. O átomo da matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todos são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Então, gente, olha que coisa mais louca. Como que isso aqui é igual? Ó, pensa, um átomo, tudo é revestido de átomo, tudo, né? Tudo tem átomo, desde o nosso corpo até a cadeira que eu tô sentada, a tela que vocês estão vendo aí do computador, tudo, tá? Pessoas, coisas, tudo tem átomo, legal. Então, o átomo da matéria, a unidade de força, né? A mente do homem e a existência do arcanjo. Então, estou falando assim, ele está dando alguns exemplos esdrúxulos que parece que não tem nada a ver com nada, né? Mas ele fala, não, gente, tudo isso, fundamentalmente, ali na essência, eles são iguais. A diferença é o grau. Aí você fala assim, mas o que é isso? Como é que é só o grau? Isso é tudo diferente. Porque se a gente para e pensa que a gente... Ele não está falando aqui, né? Mas a gente sabe que a gente é campo informacional, né? Tudo é campo. Campo de energia e informação, que contém informação. Então, energia mais densa ou menos densa, né? E essa energia, ela contém informação mais ou menos evoluída, né? Que ela vai estar numa escala mais baixa ou numa escala mais rápida de frequência e vibração. Okidoki, seguindo então. Os hermetistas dividem cada um desses planos em 7 planos menores, e cada um é também subdividido em 7 subplanos, divisões mais ou menos arbitrárias que interpenetram. Gente, isso aqui é tão legal, é que assim, eu tô coçando a cabeça, porque agora vai complicar um pouco, mas eu não vou entrar nas complicações, não. Que assim, ó, vocês vão ver, putz, faz umas coisas que fica esquisita, né? Mas hoje é domingo, o cabelo tá meio bagunçado, no dia que eu tô gravando. E daí a gente para e pensa, né? Fala, nossa, esse universo é tão vasto, então eu vou pegar as coisas principais aqui. Eu falei, o livro ele não vai falar tanto, ele fala um pouco, mas mesmo do pouco que ele fala, se eu ficasse me demorando muito, vocês não iam aguentar. Mas é muito legal, é bem interessante. É mais pra gente ter uma noção daquilo que a gente vê, não vê, e o que ele faz de observação ali, que vai chamar a atenção. Ela fala, opa, isso é interessante, né? Então vamos lá. Os preceitos ensinam que a matéria é uma forma de energia de baixa frequência, então é isso que eu estava falando. Que tudo é energia, só que é baixa frequência, né, a matéria. Por isso, dentro da subdivisão, agrupa a matéria em 3 diferentes categorias de energia. Então, lembra quando a gente virou e falou que ele fez 3 grandes divisões, né? Ele falou o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. A gente vai dar uma passadinha em cada um desses planos, tá? O grande plano físico, depois o grande plano mental e espiritual. Dentro do grande plano físico, ele coloca 3 para a matéria, depois ele fala do plano etérico, depois ele vai colocar 3 como de energia. Mas quando ele fala dos campos da matéria, dos 3 ali, ele entende ali como energia, né? Energia mais densa,
tá? Então vamos voltar, quer dizer, ir para frente aqui para a gente ver. Então ele fala, ó, 7 planos físicos inferiores. Quais são esses 7 planos? Deixa eu só fazer uma coisa aqui.